Hoje nós vivemos em uma sociedade composta por liberdade de expressão, liberdade de pensamento, diversidade. A maioria dos estados nacionais são estados laicos. O que é um estado laico? Um estado laico é aquele que o governo não rege sobre os princípios de uma religião. A grande maioria avassaladora dos estados nacionais são laicos. Vivemos em um mundo pós-moderno, de democracia. Nunca tivemos uma democracia tão democrática, como se diz, né, no nosso tempo. Vivemos um tempo onde a maioria dos países são república. Temos liberdade de expressão e por aí vai. Agora, como que Apocalipse 13 irá se cumprir? Vocês já pararam para pensar? Porque Apocalipse 13 diz que duas bestas irão se unir para forçar as pessoas a guardar, ou seja, forçar as pessoas a guardar o domingo. Nós vivemos uma sociedade de pluralismo, de diversidade, liberdade. Como que isso vai acontecer, queridos? Vocês já pararam para pensar? Veja bem, nós estamos em uma sociedade do conhecimento. Nunca houve um conhecimento tão grande igual na sociedade hoje, moderna, do século XXI. A Igreja Católica, na Idade Média, ela ensinava o que bem queria. Por quê? Porque as Bíblias não estavam na mão do povo. Não é isso? Quando a Bíblia é retirada, eu posso ensinar o que eu quiser. Por quê? Porque vocês não têm o conhecimento. Mas hoje não está muito diferente. Hoje nós temos Bíblias em abundância, mas as pessoas continuam sem conhecimento. Estou falando do conhecimento teológico, né? Mas hoje nós vivemos uma sociedade, irmãos, que se você quiser saber de algo, basta você ali clicar no Google e ele te dá a resposta, ou praticamente quase todas as respostas. E vamos ler o texto de Apocalipse 13, o verso 16 e o verso 17. Esse verso é muito impressionante, queridos. Porque veja bem o que está escrito aqui. E obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, né? Volto a repetir. O Estado hoje é laico. A maioria avassaladora dos estados são laicos. Como que isso vai acontecer, queridos? Porque o texto diz que a segunda besta, que nós acreditamos ser os Estados Unidos da América, forçará o mundo inteiro a adaptar aos princípios papais. Ou seja, observar o domingo como dia de guarda. Gente, falar isso numa sociedade do século XXI igual a nossa, é muito difícil. Seja sincero, é muito difícil de acontecer. Porque quando a Igreja Católica, na Idade Média, ela ensinava aquelas heresias, as pessoas não tinham a Bíblia. Não tinham. A Igreja Católica, meus irmãos, na Idade Média, sabe o que ela fazia? Ela ensinava que João Batista tinha 3 crânios. Vocês sabiam disso? 3 crânios. Um quando ele era jovem, um quando ele era... um quando ele era criança, um quando ele era jovem e um quando ele era adulto. 3 crânios. Só para vocês terem ideia, a igreja ensinava que a escada onde Jesus subiu para encontrar com Pilatos no tribunal de julgamento, ela foi transportada de forma miraculosa de Jerusalém para Roma. Vocês lembram, meus queridos, o que aconteceu com Martinho Lutero? Martinho Lutero viajou de lá da Alemanha até Roma para subir as escadas para pagar uma penitência, né? E foi aí que ele escutou aquela voz: o justo viverá pela fé. Até Martinho Lutero, irmãos, um homem que a gente acredita né, que ele era muito inteligente, criou 95 teses. Cria aí 95 teses para você ver, para defender uma coisa. Não é difícil? Um homem inteligente, aparentemente, acreditava nisso. As pessoas acreditavam, meus queridos, em qualquer tipo de vento de doutrina. Mas hoje a Bíblia está em nossas mãos. Vivemos uma sociedade plural, como eu falei. Difícil de acontecer, ocorrer um decreto. Mas nós vamos ver, queridos, que essa pandemia contribuiu bastante para que o decreto ocorresse em nossos dias. Eu gostaria de ler um texto da Ellen White com vocês. Aqui está. Ó.
O texto da serva do Senhor no Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, disse assim: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são miraculosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão fortalecendo para a última grande crise. E olha só, queridos, que coisa interessante que ela afirmou aqui. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Queridos, parece que Ellen White estava aqui nos nossos dias. Porque, veja bem, sejam sinceros, se eu chegasse há 2 anos atrás aqui e dissesse para vocês que, olha, vai ter um decreto, a maioria dos governos das cidades vão decretar que as igrejas vão ter que ficar fechadas. Vocês acreditariam? Todos nós vamos ser obrigados a andar, circular de máscaras para entrar num comércio, para comprar e vender. Vocês acreditariam nisso? Eu acho muito difícil. As mudanças que ocorreu no mundo de 2020 para cá foram absurdas. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra lockdown, estou falando sério, de coração. Eu nunca tinha ouvido falar. A palavra quarentena eu ouvi falar uma vez, mas eu não sabia direito o que significava realmente esse termo, quarentena. Então são coisas que vieram à tona, estão aí diante de nós. Nós ainda estamos sofrendo com essa crise da pandemia do coronavírus. E de certa forma isso contribuiu para o desenvolvimento, o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Veja bem, vou passar para vocês aqui agora uma sequência de informações que vocês vão ver que teve uma alteração quando o Covid chegou, teve alteração no meio ambiente. Aqui, essa reportagem diz assim, ó, Covid-19, o mundo emite menos de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Olha só, isso aqui foi uma notícia agora do ano de 2020. O mundo emitiu menos de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. A qualidade do ar na China melhora muito no período do coronavírus, diz a ONU. Você sabe, né? A China é um dos países mais poluentes do mundo, juntamente com os Estados Unidos. E o que aconteceu? Quando a sociedade ela começou a efetuar aí as quarentenas, as pessoas ficaram no isolamento social, menos carros circularam nas ruas, a qualidade do ar melhora, não é? E isso aconteceu em muitos países. Temos outras reportagens aqui. Olha só que coisa interessante, queridos. Coronavírus, canais de Veneza ficam limpos pela falta de turistas, devido à quarentena. Veja bem, olha como ficou lá os canais de Veneza. Olha só, esses canais aqui de águas ficavam sempre turvos, né? Água muito suja devido à poluição. E as pessoas puderam ver peixes nadando desta vez. Ou seja, parece que até purificou a água, né? Então ficou limpo, ficou mais limpo devido às quarentenas, devido ao isolamento social. E olha só que coisa interessante. O governo autoriza vigilância em massa de telefones israelenses para conter o coronavírus. Essa informação aqui é interessante, e outras mais também que nós vamos mostrar para vocês. Por quê? Eu não preciso hoje de colocar um chip, igual muitas pessoas falavam há um tempo atrás, para eu ser descoberto, para eu ir para um local retirado. Essa reportagem disse que, mostrou de forma clara para nós aqui, que basta eu ter um telefone que eu posso ser encontrado. As pessoas estavam utilizando os telefones, para poder saber onde as pessoas estavam ali, né? Se elas estavam cumprindo o isolamento social ou não. Isso aqui aconteceu em São Paulo. O governo de São Paulo apresenta sistema de monitoramento inteligente contra coronavírus. Então, houve uma parceria do governo de São Paulo com as operadoras Vivo, Claro, Oi, TIM, né? Para saber se as pessoas realmente estavam cumprindo ou não o isolamento social. Então, hoje basta você ter um celular que o governo sabe onde você está. Então, derruba aquela teoria, né, do chip. Se eu aceitar o chip... Porque eu já ouvi falar isso, irmãos, por mais incrível que possa parecer. Né? Não, se eu colocar um chip na mão, o governo vai saber de tudo o que eu ando fazendo. Você já deve ter ouvido falar nisso? Não precisa. Se eu tiver um celular hoje, já mostra que eu posso ser descoberto onde eu estou. Então, vamos adiante. Outra informação interessante aqui, queridos. OMS indica que notas podem disseminar coronavírus, diz o jornal. E isso aqui é verdade. O coronavírus ele pode ser disseminado através das notas, do dinheiro em papel. E isso aqui eu achei interessante, porque
eles têm um plano, um projeto, para que o dinheiro passe a ser de forma virtual. Hoje, queridos, eu posso pegar o meu dinheiro, o meu salário, e juntar o dinheiro, quem sabe aí até debaixo do meu colchão. Ninguém fica sabendo quanto que eu tenho. Mas se o dinheiro passar a ser virtual, 100%, ou seja, vai estar lá, né, de forma virtual, vai estar lá no banco, não tem mais o papel impresso, o dinheiro. É muito fácil. Vamos pensar em um decreto dominical aqui, queridos. Você não vai aceitar o decreto dominical. E o que pode acontecer com você? Uma das medidas é barrar, bloquear suas contas. Se isso ocorrer de forma, né, clara, igual eles estão querendo mencionar aí. Barra o seu dinheiro, bloqueia suas contas, você não tem dinheiro. Você não pode circular, comprar e vender, você não tem dinheiro. É claro que vão acontecer outros meios de forma para restringir, né? Quem vai poder entrar em um estabelecimento, comprar e vender, vai haver. A serva do Senhor não detalhou de forma clara, a Bíblia também não detalhou, mas para que a pessoa possa comprar e vender, vai ter que ter algum monitoramento ali para que a pessoa, né, possa entrar no estabelecimento sim ou não, né? Então vamos adiante aqui. Olha só, queridos, essa aqui é interessante também. Da revista Veja, né? Portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid-19. Isso aconteceu no ano passado, quando o Mandetta participava ali do Ministério da Saúde, do governo do Bolsonaro. E isso eu achei interessante. Então, quem descumprisse a quarentena poderia ser preso. Agora, meus queridos, vocês já pararam para pensar? Nós estamos numa república, o Brasil é uma república, assim como os Estados Unidos é uma república, a maioria avassaladora dos países são laicos e são repúblicas democráticas. Na Constituição Federal de 1988, a nossa última Constituição, lá diz que o poder emana do povo. O primeiro artigo, né? O artigo 1 da Constituição, o poder emana do povo. Nós estamos em um país democrático, todos têm liberdade de expressão. Isso é um direito constitucional nosso, adquirido, melhor, conquistado. Foi conquistado, né? E devido à quarentena, pessoas que descumprissem poderiam o quê? Ser presas. A gente vê que em momentos de crises, o que pode acontecer? Direitos constitucionais podem ser suspensos ou perdidos, mas eu estou num país de liberdade de expressão, como o Brasil e outros países mais do mundo. E olha só, outra informação interessante aqui também. Coronavírus. Polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas. É o que eu disse para vocês, volto a repetir. Mas em um momento de crise, o que aconteceu, queridos? As pessoas não podiam circular nas ruas, as pessoas eram impedidas de circular, perderam o seu direito. Hoje eu posso entrar aqui, ó, se eu quiser entrar num sacolão, num supermercado, numa padaria, posso descer na rua à vontade. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho liberdade de consciência, liberdade de expressão. Mas no momento de crise, a pandemia mostrou para nós que direitos constitucionais podem ser suspensos ou retirados. Outra informação interessante aqui, só para confirmar e consolidar ainda mais o que nós estamos dizendo aqui para vocês. Ó. O Departamento de Justiça, isso aqui é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá? Quer suspender, isso aqui aconteceu, foi no ano de 2020 agora. Essa notícia é do ano passado. Quer suspender certos direitos constitucionais durante a emergência do coronavírus. Foi o que eu disse para vocês. No restante da reportagem, diz assim, ó, o Departamento de Justiça de Trump, ele ainda era o presidente, é lógico, pediu ao Congresso que elaborasse uma legislação que permitisse aos juízes-chefes manterem indefinidamente pessoas sem julgamento. E olha só que coisa interessante, queridos. E suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante o coronavírus e outras emergências, de acordo com o relatório. O artigo 5º da Constituição Federal de 1998 também nos assegura o direito de cultuar a Deus, você sabia? No artigo 5º da nossa Constituição está escrito lá. Nós temos liberdade de consciência de promover cultos. Por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, reunidos, para poder pregar a palavra, cultuar a Deus, isso é um direito constitucional nosso. Só que, vocês estão conseguindo entender? Se chegar uma emergência, direitos constitucionais podem ser suspensos. E aí que a gente começa a pensar, peraí, então aquela ideia de Apocalipse 13 se cumprir não parece tão difícil assim, igual a gente pensava.
Porque eu tenho direito hoje, ninguém, queridos, pode chegar e me obrigar a ser católico. Você que está aqui não pode obrigar ninguém a ser adventista do sétimo dia. Você apresenta a palavra, se a pessoa quiser, ela se torna um adventista. Mas chegará um tempo, de acordo com a profecia de Apocalipse 13, todas as pessoas serão obrigadas ao quê? A aceitar os ditames do papado. Isso significa que as pessoas terão seus direitos constitucionais o quê? Suspensos, porque hoje eu tenho isso assegurado, de acordo com a Constituição, o artigo 5º da Constituição. Vamos lá, vamos adiante então. Coronavírus, estado de emergência, pode suspender direitos fundamentais. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Isso aqui é do Brasil. Direitos fundamentais. E olha só, aqui em Minas Gerais, tá, queridos? Essa informação aqui foi de Minas Gerais e aqui está afirmando o seguinte: descumprir medidas de enfrentamento ao coronavírus cabe punição penal. E eu fui ver, irmãos, no restante da reportagem, quem descumprisse essas medidas, né, de isolamento devido ao coronavírus, ao Covid-19, que abaixo da gravura, aqui ó, com aumento de 4,22% em relação ao ano passado, né, quem for flagrado pela fiscalização em descumprimento ao decreto poderá pagar multa de quantos? 18.359. Queridos, isso aqui foi agora, nessa segunda onda do coronavírus, aqui em Belo Horizonte, 18 mil de multa para o comerciante que descumprisse os decretos de acordo com a prefeitura. A prefeitura de BH aumenta a punição para comércios que descumprir a quarentena, o Covid-19. Então vocês entenderam? Então quer dizer que se chegasse, vamos entrar aqui na profecia, se chegar uma emergência maior, prestem muita atenção nessa palavra, uma emergência, se chegar uma emergência maior, direitos constitucionais são suspensos e quem descumprir poderá pagar o quê? Multas altas, né, irmão? Multas altíssimas, 18 mil, irmãos. Foi agora em janeiro, nessa segunda onda que teve, né, do Covid-19.